Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor mestre Dr. Paulo Camelo, biomédico analista de patologia clínica, e hoje nós daremos a aula de sistema nervoso. Essa aula, geralmente eu ministro ela na disciplina de saúde do adulto, lá na faculdade. E hoje nós vamos entender tudo sobre o sistema nervoso, desde a morfologia, ou seja, a estrutura do sistema nervoso, como também a fisiologia, o seu funcionamento. E além disso, iremos ver as principais patologias relacionadas ao sistema nervoso. Beleza? Então, vamos iniciando a nossa aula sobre o sistema nervoso da parte da fisiopatologia. Bem, gente, anatomicamente, o sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é compreendido pelo cérebro e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico pelos nervos e gânglios nervosos. A propósito, o nervo que passa pela face é o trigêmeo, o que comanda a função cardíaca é o vago, e o que está a nível de região crural é o nervo ciático, na perna. E lembrando que o sistema nervoso periférico se divide em somático, voluntário, ou autônomo, involuntário. E o próprio sistema nervoso periférico autônomo se subdivide em simpático e parasimpático, certo? Pronto, gente, está aí como eu falei. Nós temos o cérebro e a medula espinal compondo o sistema nervoso central e compondo o sistema nervoso periférico os nervos e gânglios nervosos nesse sentido, beleza? Lembrando que o sistema nervoso periférico, ele pode ser autônomo ou somático. O autônomo é involuntário, o somático é voluntário. E o sistema nervoso periférico autônomo, por sua vez, ele pode ser simpático ou parasimpático. O simpático do alerta, luta e fuga, e o parasimpático do sono, digestão e insalivação, do metabolismo basal, ok? Então temos essa subdivisão do sistema nervoso. Ao estudar o sistema nervoso, temos que anatomicamente o cérebro ele é dividido em lobos, tá certo? Desde o lobo frontal, o lobo temporal, o lobo parietal, o lobo occipital, e além desses lobos temos a parte também, o cerebelo, que é responsável pela propriocepção e também pelo equilíbrio. Se você consegue se manter em equilíbrio agora, é graças ao seu cerebelo. Lembrando que esses lobos são antagônicos. Se, por exemplo, você tiver acometido o lobo occipital, você pode ter uma perda de visão, por exemplo. Os dois hemisférios cerebrais são o direito e o esquerdo, que são regulados, são conectados pelo corpo caloso. O hemisfério direito ele está relacionado à sua inteligência intelectual. Já o hemisfério esquerdo está relacionado à sua inteligência emocional. Então, para você redigir um texto, fazer cálculos, você utiliza o hemisfério cerebral direito, mais do que o esquerdo. E se você estiver relacionado aí à questão de estar apaixonado ou ter alguma ação intuitiva, imaginativa, de criatividade artística, você está relacionando aí ao seu hemisfério cerebral esquerdo, que está relacionado à inteligência emocional nesse sentido. O sistema nervoso ele é dividido, certo, em duas partes. O córtex, que é conhecido como substância cinzenta, e também a substância branca, que é mais interna. É no córtex, gente, que acontecem as transmissões nervosas, certo? As sinapses nervosas, certo? E a substância branca, ela seria algo mais como uma região mais interna, que está mais internamente ao córtex nesse sentido, beleza? Então, se perguntarem para você qual é a região principal do cérebro, vocês dizem a massa cinzenta, a substância cinzenta que tem a ver com o córtex cerebral, beleza? Então, anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em telencéfalo, que é o tecido nervoso propriamente dito, aquele córtex, aquela substância cinzenta, mas também o diencéfalo, tá? Que é dividido em tálamo e hipotálamo, O hipotálamo, por exemplo, é responsável pela termorregulação. Quando você está com febre, a produção de ácido araquidônico pelo hipotálamo é que vai produzir essa hipertermia. E aí temos também que falar no cerebelo, como já comentei, sobre equilíbrio e propriocepção.
O tronco encefálico se divide em bulbo ou medula oblonga, ponte mesencéfalo, e o corpo caloso comunica, né, o hemisfério cerebral esquerdo ao hemisfério cerebral direito, nesse sentido, beleza? Sempre assim. Então temos que falar também nas meninges, né, como a dura mater, aracnoide e pia mater. Quando, por exemplo, você tem um procedimento médico que é para fazer uma injeção peridural, ou seja, acima da dura mater, ou então uma injeção subdural, abaixo da dura mater, ou ainda uma injeção abaixo da aracnoide, subaracnoide, certo? Então você tem aí essas distinções das três meninges que recobrem não apenas o cérebro, mas também a medula espinhal. Então você tem a dura mater, aracnoide e pia mater, da mais externa para a mais interna nesse sentido, revestindo o cérebro e a medula espinal. Falando nisso, gente, é importante lembrar que encéfalo e cérebro não são a mesma coisa, certo? O encéfalo é tudo aquilo que é recoberto por meninges. Então, se você falar acidente vascular encefálico, isso não está adequado. Tem que falar acidente vascular cerebral. Por quê? Porque ele acomete apenas o cérebro e não o cérebro e medula espinal, né? Então, se você fala encéfalo, é tudo aquilo que é recoberto pelas meninges. Então, o cérebro em si, acidente vascular cerebral, se refere especificamente, né, à região que não é correspondente à medula espinal, beleza? Sempre assim. Então, as células do tecido nervoso, a principal, né, é o neurônio, certo? Mas também temos células que elas vão servir de sustentação, que são as células gliais, como a célula de Schwann no sistema nervoso central e os oligodendrócitos no sistema nervoso periférico. Além disso, os astrócitos eles realizam a nutrição do tecido nervoso e a micróglia funciona como uma espécie de macrófago para realizar a defesa imunológica do sistema nervoso. Então, se você não desenvolveu uma meningite, é por conta da defesa imunológica, né, produzida aí pela micróglia, né, ou esses macrófagos do sistema nervoso, beleza? Sempre assim. Lembrando que células Schwann e oligodendrócitos são as mesmas células, só que um no sistema nervoso central e a outra no sistema nervoso periférico. Olha só, as células do tecido nervoso, os oligodendrócitos, né, no sistema nervoso periférico, as células de Schwann no sistema nervoso central, os astrócitos realizando a nutrição do tecido nervoso e a micróglia que corresponde à defesa imunológica, né, do sistema nervoso nesse sentido, beleza? Então, se alguém perguntar qual a diferença de oligodendrócito para as células de Schwann, é porque o oligodendrócito é no sistema nervoso periférico e as células de Schwann no sistema nervoso central. Mas elas estão relacionadas, né, ao que nós vamos chamar de bainhas de mielina, certo? Então, nós vamos ter aí a importância dessas células, né, de Schwann e dos oligodendrócitos nesse sentido. O neurônio, gente, ele é a unidade morfofuncional do sistema nervoso central. E nele acontece a condução saltatória. O que é isso? O neurônio é constituído pelos dendritos, né? Mas também pelo pericárdio, o corpo celular do neurônio. Temos o axônio e mais dendritos. E aí, temos a bainha de mielina, que reveste aí o axônio. E que, no caso, né? Tem resistência elétrica, certo? Então, a partir disso, ela vai promover uma condução saltatória de nódo de Ranvier em nódo de Ranvier. Ela é um isolante elétrico, certo? Nesse sentido. E aí nós temos aí a estrutura do neurônio, beleza? Sempre assim. Classificando os neurônios, nós vamos ter que o neurônio pode ser bipolar, multipolar ou pseudonipolar. Qual a diferença? O neurônio bipolar é aquele que apresenta o pericárdio, o corpo celular, no meio entre dois polos. O multipolar é aquele que é terminal, ou seja, que vai ter vários dendritos ali relacionados àquele pericárdio. E o pseudonipolar, pseudo quer dizer falso do grego, então indicaria, né, que o pericárdio estivesse aí formando uma falsa bipolaridade, na realidade unipolaridade, então por isso pseudo-unipolar, beleza? Então temos aí os neurônios bipolar, multipolar e pseudo-unipolar. E aí, gente, falando da anatomia do sistema nervoso, né, na divisão do sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele é responsável pelo alerta, luta e fuga, gerando o que nós chamamos, por exemplo, de midríase, que é a dilatação da pupila,
a sudorese ou diaforese, que é o suor, e também a ereção dos pelos. Então, por exemplo, se tem um cachorro latindo na rua e você foge com medo, isso é porque foi ativado o seu sistema nervoso periférico autônomo simpático, que é aquele relacionado à alerta, à luta e à fuga, tá certo? Então você começa logo a ter, seus pupilas se dilatam, você sua bastante, né? E os seus pelos ficam eretos, né? Na fuga de um cachorro, por exemplo, né? E aí você tem essa função. Já o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático está relacionado ao sono, à digestão e à insalivação. Ou seja, quando você está dormindo ou se alimentando, o seu metabolismo basal ele é condicionado pelo sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, beleza? Se alguém disser assim, o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático é antagônico ao simpático? Não, eles agem conjuntamente, certo? Não é como os lobos cerebrais, aqui eles agem conjuntamente, beleza? Sempre assim. Então, o parasimpático é relacionado ao sono, digestão e insalivação, beleza? Então, temos aí essa distinção do funcionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, quando nós falamos no impulso nervoso, ele pode se dar de duas formas, certo? Tanto o químico quanto o elétrico. O químico ocorre por meio dos neurotransmissores, como a adrenalina, que também é chamada de epinefrina, a noradrenalina, também chamada de norepinefrina, a serotonina e a dopamina. Inclusive, a serotonina e a dopamina são os neurotransmissores que causam prazer, né? E aí, no caso, o impulso nervoso elétrico é aquele que se dá por meio de voltagem. Lembrando que o neurônio tanto pode ser o pré-sináptico quanto o pós-sináptico, né? Se ele vem antes ou após, né, a fenda sináptica nesse sentido. E a sinapse é nada mais, nada menos do que o espaço entre o axônio de um neurônio e os dendritos de outro neurônio. Vejam só aí a sinapse, né? Nós temos aí o axônio de um neurônio, dendrito de outro neurônio e sendo propagado aí o neurotransmissor, que pode ser adrenalina, noradrenalina, pode ser dopamina, serotonina, ou ainda pode ser também a condução do impulso elétrico de um neurônio até o outro neurônio, de um axônio de neurônio ao dendrito de outro neurônio, seja quimicamente por neurotransmissor, seja eletricamente por meio de voltagem ou diferença de potencial, também chamada de DDP, beleza? Sempre assim. Então nós temos aí a sinapse, né, como espaço compreendido entre um neurônio e outro neurônio nesse sentido. Então temos aí a sinapse química e a sinapse elétrica. Fisiologicamente, nós temos no sistema nervoso os receptores adrenérgicos e colinérgicos. Os adrenérgicos que têm como neurotransmissor a adrenalina e noradrenalina e os colinérgicos que têm como neurotransmissor a acetilcolina. Os adrenérgicos se dividem em alfa-1, da vasoconstrição, alfa-2, canais de cálcio, beta-1, do inotropismo cardíaco positivo, beta-2, da broncodilatação e beta-3, lipólise. Lembrando que os colinérgicos podem ser nicotínicos ou muscarínicos. E aí, no caso, por exemplo, intoxicação por chumbinho, o famoso carbamato, quem vai agir são os receptores colinérgicos com acetilcolina. Mas é válido lembrar que glândulas sudoríparas e endotélio, mesmo sendo adrenérgicos, têm como neurotransmissor a acetilcolina, destacando que o AVC ele pode se dar de três formas. Tanto eu posso ter o acidente isquêmico transitório, o AIT, que é quando o êmbolo se desfaz rapidamente, mas também eu posso ter o AVC isquêmico, que é no caso quando há uma falta de perfusão num vaso sanguíneo cerebral, e o AVC hemorrágico quando há o extravasamento de sangue para o interstício devido, né, ao rompimento do endotélio, da parede do vaso sanguíneo. Lembrando que o mais incidente é o AVC isquêmico, é o que mais acontece, mas o AVC hemorrágico ele é o mais grave. E lembrar também que, né, o AVC hemorrágico, né, ele se dá formando a questão da área de penumbra ou da área revitalizável. Os sintomas do AVC vão ser tanto a amaurose, que é a perda súbita da consciência, com a formação de escotomas ou manchas cintilantes na visão, mas também o distúrbio da marcha, que é a ataxia ou marcha atáxica, o paciente que não consegue erguer o membro inferior. A disartria, que é a dificuldade de articulação das palavras, dislalia, dificuldade de pronúncia, hemiplegia, o hemicorpo esquerdo ou direito fica parético, paralisado, paresia, perda do movimento, e a parestesia, perda da sensibilidade
certo? Seja no corpo esquerdo ou direito nesse sentido. E aí você tem, né, no caso, sintomas do AVC em terminologia científica, né? Desde a perda da consciência e a ataxia. A ataxia, por exemplo, que é o distúrbio da marcha, o paciente ele é incapaz de ou tem dificuldade para erguer o membro inferior. Mas, abrindo um parênteses, temos outros tipos de marcha, como a marcha anserina da gestante, a marcha claudicante do manco, a marcha cambaleante daquele que faz uso de bebida alcoólica, ou mesmo a marcha festinante de pacientes com Parkinson. No AVC você tem a marcha atáxica ou ataxia, que é essa dificuldade de erguer o membro inferior. No Parkinson, por exemplo, o paciente teria uma marcha festinante, que é aquela do ferro de passar. Beleza? O paciente arrasta os pés quando vai deambular, quando vai caminhar nesse sentido, beleza? O tratamento do AVC se dá por meio do Actilise, um trombolítico, um antitrombótico que é padrão ouro, gold standard, e que no caso, né, ele custa um valor bem razoável. Então é muito importante ser utilizado, né, com prudência, né, nos primeiros instantes do AVC, sendo que o máximo que se pode esperar para agir, intervir com o paciente é extrapolando 12 horas. Mas tem a diferença do que é uma trombólise intravenosa e o que é uma trombólise intraarterial, né? Como nós vamos perceber, na trombólise intravenosa pode aguardar até 4 horas e meia e na intraarterial até 6 horas. Como eu estava falando, nós temos que falar sobre a trombólise intravenosa e trombólise intraarterial. A intravenosa só pode ser realizada em até 4 horas e meia e a intraarterial até 6 horas. Então, o tempo máximo de espera é de 12 horas, certo? Temos também o tempo porta-imagem, que é justamente o tempo entre o AVC e a realização da tomografia computadorizada de crânio, né? E o tempo porta-agulha, que é o tempo entre o AVC até a administração do trombolítico, ou seja, do ateplase, ou seja, o Actilise, beleza? Então, o máximo que o paciente pode esperar para intervir no AVC, para que ele não tenha consequências ou complicações, até 12 horas. A trombectomia é um procedimento cirúrgico, certo? Que só é realizado em casos graves, em que o médico cirurgião, o neurocirurgião, ele vai tentar desfazer esse trombo por um método mecânico, devido a um procedimento cirúrgico, mas lembrando que a trombectomia somente é realizada em casos graves do AVC, em casos em que o trombolítico ele não teve efeito. Então, jamais confundir antitrombolítico, no caso, né, antitrombótico ou trombolítico, com trombectomia, certo? São dois procedimentos diferenciados nesse sentido, beleza? Então temos aí a trombectomia, um procedimento cirúrgico utilizado em casos graves, né, para realizar, desfazer o trombo. E lembrando que as escalas de avaliação funcional do AVC vão ser desde a NIH, né, que é a mais utilizada, National Institute of Health Stroke Scale, mas também escalas que avaliam a incapacidade funcional do paciente, como a escala de Rankin, índice de Bartel ou escala de Pfeiffer, que inclusive eu utilizei no meu mestrado, a escala de qualidade de vida. E também o AVC isquêmico, desde a escala europeia, que é a TOS, mas também a escala de Banford, com LAX, TAX, PAX, POX, dependendo da região do cérebro afetada, escala de Glasgow, que está relacionada ao coma e inconsciência, e escala de MIF, da medida da independência funcional do paciente. Né? Lembrando que a principal dessas escalas é a NIH, que avalia, né, a incapacidade física e cognitiva do paciente pós-AVC. Falando ainda das patologias, né, que acometem o sistema nervoso, temos que nos referir à síndrome de Guillain-Barré, que é justamente quando há uma degeneração da bainha de mielina, né? Ela está muitas vezes relacionada aos casos de Zika vírus em neonatos, que apresentavam microcefalia devido à questão da síndrome de Guillain-Barré. Então, temos que entender que é uma doença relacionada ao sistema imunológico? Sim, porque ela pode ser desencadeada por um Zika vírus, por exemplo. Então, temos que ter sempre essa percepção que a síndrome de Guillain-Barré acomete a bainha de mielina, né, do paciente, que é então degenerada, dificultando a condução saltatória.
e assim vai poder estar relacionada à paralisia, certo? E assim vai levar a que esse impulso nervoso não seja conduzido adequadamente a partir do axônio do neurônio. Não havendo condução saltatória, não haverá sinapses, e dessas células nervosas unificadas levarão o paciente a uma paralisia, certo? E que nos casos do Zika vírus, né, levou aos casos de microcefalia, certo? Em neonatos, inclusive foi tema do artigo que eu publiquei na Espanha, beleza? Recentemente, né, quando estávamos no boom, né, da questão do Zika vírus, né, nesse sentido, com um perímetro cefálico inferior a 32 centímetros. Bem, gente, também outra patologia interessante de destacar é a esclerose lateral amiotrófica, que é a doença do neurônio motor. Como assim? Ela vai impedir que o paciente realize, né, movimentos simples, como abrir e fechar os olhos, abrir e fechar as mãos, por exemplo. Então, um indivíduo que apresentou esclerose lateral amiotrófica bastante conhecido foi Stephen William Hawking, né, que foi um físico, né, britânico reconhecido internacionalmente, e que no caso, né, ele apresentava a esclerose lateral amiotrófica, né, que é a doença do neurônio motor. Então, por exemplo, piscar, ele não seria capaz, ou mesmo movimentar, erguer, né, o membro inferior ou superior. Na esclerose múltipla também temos a degeneração da bainha de mielina. É uma doença autoimune? Né, em que os anticorpos serão produzidos contra o próprio organismo, sendo que nesse caso, né, a bainha de mielina estando degenerada também afetará não somente a substância cinzenta, ou massa cinzenta cerebral, mas também a substância branca, representando a gravidade, né, do quadro clínico do paciente com esclerose múltipla. E aí, para a gente encerrar, falar sobre uma curiosidade sobre a síndrome de Savant, que é um distúrbio raro, tá certo? Que quando acomete um indivíduo, né, ele consegue, por exemplo, tocar piano muito bem, mas ele não entende quando a pessoa diz assim: ah, está chovendo canivete, como da síndrome de Asper, né? Aí vai dizer: nossa, está chovendo canivete mesmo. Não, estamos dizendo que está chovendo bastante. Isso é uma metáfora, mas o paciente com síndrome de Savant, com síndrome de Asper, não vai entender isso da forma como é para ser. Ele vai entender da forma ipsiliter, da forma literal. Então, ele é um gênio para para tocar piano, né, ou para cantar, mas tem dificuldades em atividades simples do dia a dia. Gente, aí estão as nossas referências, certo? Da Bruna e da Sudat, né, do tratado médico cirúrgico, beleza? E também uma outra referência muito importante do Zuckerman, lá do Hospital Israelita Albert Einstein, que fala tudo sobre acidente vascular cerebral a partir de protocolos gerenciados com simulação realística. E eu já estive presente em São Paulo, né, em congressos, né, do Einstein, né, inclusive, e aí nós tivemos a oportunidade, né, de estar adquirindo aí, né, esse livro, né, do Zuckerman, para que nós aprofundássemos ainda mais os conhecimentos relacionados ao tema, né, que foi inclusive tema do meu mestrado, como já havia mencionado anteriormente. Gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, e desde já vocês podem deixar a sua curtida, certo? Seus comentários e compartilhar esse vídeo, esse compartilhamento de tela. E ao mesmo tempo, né, pedir para vocês se inscreverem no meu canal, certo? E deixarem aí, né, os seus comentários, suas curtidas e compartilharem, beleza? E ativem também o sininho para receberem gratuitamente as notificações do meu canal Stream, beleza? Um forte abraço a todos, muito obrigado, foi show essa aula. Até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau.